sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Short Talks do site da Academia da Avicultura. Hoje nós vamos conversar sobre um surto respiratório que eu vivenciei no estado de Minas Gerais, em frangos de corte, e gostaria de me apresentar. Primeiramente, meu nome é Maria Tereza, eu sou médica veterinária formada na UFMG, trabalhei durante 2 anos na região de Pará de Minas como assistente técnica em frangos de corte, e ano passado eu resolvi dar continuidade aos meus estudos. Faço meu PhD na Auburn University, e trabalho no laboratório de parasitologia, onde a minha tese vai ser com tratamentos alternativos para as caries de galho. Pois bem, voltando ao surto. Nosso surto, ele começou em outubro de 2017 e foi até março de 2018, na região de Pará de Minas. Para quem não conhece, é uma região que tem muitos produtores independentes e integrações. Com isso, nós temos um local com uma alta densidade de aves, e um programa vacinal muito adotado por vários, apesar de ser bem variável, são utilizações de vacinas de Newcastle, bronquite e gumboro. A idade desse surto, as aves, elas tinham, a maior parte das vezes, apareciam sinais por volta de 30 a 35 dias, mas dependia bastante, principalmente grandes que tinham múltiplas idades, eram comum nós observarmos pintinhos bem leves, por volta de 21 dias eles estavam pesando cerca de 600 gramas, e mais tarde eles iriam desenvolver os sintomas respiratórios. Quais eram esses sintomas? Nós podemos ver nesse vídeo aqui que as aves elas ficavam bem apáticas, a gente chama isso de encorujadas no campo, é o termo que nós utilizamos, mas elas são bem apáticas, desidratadas, febris, elas não se movimentavam muito, você pode ver que o lote está bem parado no geral. Elas tinham dificuldade respiratória, espirravam bastante. Nesse vídeo aqui, vocês podem observar essa ave bem aqui, o tanto que ela tá espirrando bastante. Secreções nos olhos, secreção nas narinas. A gente também observou um aumento da condenação no abatedouro, aqui, as aves, como é que elas ficavam. E na necrópsia era possível a gente observar acúmulo de secreção mucosa na traqueia, as tonsilas secais elas estavam hemorrágicas e lesões secundárias, principalmente a aerocerculite. Bom falar que a disseminação desse surto foi muito aguda. Em poucos dias a gente via várias granjas com os mesmos sintomas e a mortalidade podia chegar até 30%. Pois bem, quais são os possíveis diagnósticos nessa doença? Sinais respiratórios, nós podemos pensar em vários. O principal que a gente tinha na nossa cabeça era bronquite infecciosa, por ser aves de corte, pela idade e pelos sinais. Mas a gente tem que fazer uma lista de outras possíveis doenças. Por exemplo, laringotraqueite. A diferença é que laringotraqueite costuma ter uma disseminação bem lenta, costuma atacar mais poedeiras do que frangos de corte no Brasil, e os sinais, eles são mais intensos, então, principalmente a traqueia, a gente consegue ver hemorragia mesmo na traqueia, acúmulo de material caseoso, que até bloqueia a traqueia, entendeu? Então, não parecia muito ser laringo. Além disso, coriza e pneumovírus são doenças que podem levar a sinais respiratórios, mas costumam ficar mais no trato respiratório superior. E 2 doenças que são exóticas, mas tem que estar na nossa lista sempre, doença de Newcastle e influenza aviária. Nessa lista, bronquite era a nossa maior suspeita. Por isso, levamos para fazer o diagnóstico, mandamos um material para o laboratório. Qual material que a gente pode usar? Nós podemos utilizar materiais, órgãos que tenham lesões na necrópsia, então traqueia, tonsilas secais, pulmões e rins, e eles podem ser submetidos refrigerados, ou então, existem esses cartões aqui, como vocês podem ver na imagem, eles chamam cartões de FTA. Esses cartões, eles têm um reagente que conserva o material genético para a gente poder mandar para o laboratório. Uma coisa muito boa desses cartões, que é uma vantagem comparado com quando a gente submete os órgãos próprios, é que eles podem ser mandados na temperatura ambiente. O cuidado que a gente tem que ter com os órgãos é lembrar que existem burocracias, existe um tempo para o correio. Então, até aconteceu comigo de eu submeter os órgãos em isopor, com gelo, tudo certinho, só que o material chegou durante o final de semana e o laboratório não estava aberto.
Então, na segunda-feira, quando eles foram pegar esse material, aconteceu que os óculos já tinham deteriorado. Então, tem que lembrar disso quando nós vamos submeter órgãos, pode acontecer estes inconvenientes, por isso que o cartão é uma ótima opção. Outra opção também, com transporte mais tranquilo, seriam suaves. A gente pode fazer tanto suave traqueal, quanto de coona e também de cloaca. E vale lembrar que é sempre bom quando a gente mantém, quando a gente submete qualquer material para o laboratório, oferecer todas as informações possíveis, como a idade das aves, quais que eram os sinais, quais que eram as lesões na necrópsia, como é que estava a mortalidade, qual que é o programa vacinal. Quanto mais informação a gente dá para o laboratório, ajuda bastante no diagnóstico. Nós mandamos esse material e aí pedimos um teste de PCR para confirmar se era bronquite. E o laboratório falou com a gente que sim, era bronquite. Vamos falar um pouco dessa doença. Pois bem, o vírus de bronquite, ele afeta frangos, é uma doença altamente contagiosa, com manifestação bem aguda, e a etiologia é um vírus que está sendo bastante falado atualmente, que é um coronavírus. É o coronavírus das galinhas, e diferente dos humanos, é um gama coronavírus, enquanto os humanos são beta coronavírus, mas são todos da mesma família. Esses vírus, eles têm duas características muito interessantes. A primeira, como vocês podem ver na foto, é um vírus que ele é envelopado e tem essas estruturas, essas projeções na superfície que são conhecidas como spike. O spike, eles são responsáveis pela adesão do vírus nas células e também ele é a região do vírus que tem maior imunogenicidade. Significa que tem maior variedade genética. E isso é muito importante da gente lembrar. Outra coisa que confere bastante variabilidade genética nesse vírus é o fato dele também ter uma fita simples de RNA. Pois bem, transmissão pode ser tanto por via aérea, como contato com fomites, contato com aves doentes e injeção de fezes. A importância dessa doença está em toda a cadeia da avicultura. Na questão de frangos de corte, como eu comentei, existe uma redução do peso desses animais, o que leva a um aumento da conversão alimentar, e também a gente tem um aumento de condenações, principalmente porque a gente tem predisposições a doenças secundárias. E no caso de matrizes e poedeiras, a gente tem tanto uma queda da produção de ovos, quanto também uma queda da qualidade dos ovos. A gente tem uma deformação da casca do ovo. Além disso, se a ave for contaminada muito novinha, a gente pode ter uma atrofia do trato reprodutivo e, consequentemente, vão ser aves que nunca vão pôr na vida. Por isso, é uma doença de muita importância para todo mundo. Pois bem, a patogenia afeta todas as idades e é um vírus que pode replicar tanto no epitélio ciliar respiratório, que é o mais comum da gente ver com os sinais respiratórios, mas ele também pode replicar no epitélio gastrointestinal, por isso que um suave de cloaca é interessante. Também existem cepas com uma afinidade maior pelo trato urinário e também pelo trato reprodutor. Com relação à morbidade e mortalidade, ela varia muito. E aí a gente volta nesse esquema aqui, que é bem conhecido como a tríade epidemiológica. A severidade das lesões vão depender tanto do hospedeiro, do agente e do ambiente. O que pode variar no hospedeiro? Nós pensamos principalmente em estado imunológico desse hospedeiro. Então, se a ave foi vacinada ou não, e foi a cepa utilizada, foi a certa. Também podemos ter um caso que o animal ele está com uma redução da capacidade imunológica devido a outras doenças, principalmente doenças que afetam diretamente o sistema imune, como a doença de Gumboro. Com relação ao agente, depende muito qual que é a cepa desse agente, qual é a virulência, entendeu? E o ambiente, ele vai alterar bastante qual vai ser o nível dessa severidade em relação ao desafio. Então, situações como alta densidade ou uma alta concentração de amônia são situações que você aumenta muito o desafio e auxilia bastante para que o animal fique doente e que essa doença seja mais severa. Pois bem, lesões. Eu gostaria de mostrar algumas fotos para vocês. Aqui é uma foto de uma traqueia acometida. A gente pode ver que ela está hiperêmica e a gente tem esse exudato seromucoso aqui no lúmen. Aqui nós temos brônquios, vocês podem ver bem aqui, esse acúmulo de exudato mucoso e mais caseoso, nesse caso aqui.
nos brônquios primários. Lesões, como eu comentei, lesões secundárias são comuns. Tanto pericardite quanto perihepatite e aerocerculite são comuns de ver em aves que são acometidas. E no trato respiratório, no trato urinário, como eu comentei, existem algumas cepas que têm essa afinidade, inclusive mortalidades muito altas costumam estar relacionadas a cepas com uma afinidade maior pelo trato urinário, mas a gente pode observar aqui, esses aqui são os rins, eles estão bem aumentados de volume, e também os ureteres. Normalmente, isso acontece pelo acúmulo de urato, e aí nós vamos levar uma uremia e morte das aves bastante rápida. Pois bem, eu comentei com vocês com relação à variabilidade genética do vírus de bronquite. Eu falei que a região do spike é a que tem a maior variabilidade. Trouxe para vocês 3 trabalhos de anos diferentes, 2001, 2013 e 2017, que olharam quais que eram as variedades do vírus de bronquite que estavam cometendo lotes sabidamente contaminados pela essa doença. E o que foi interessante notar que nos 3 trabalhos, em épocas diferentes, nós observamos variedade Massachusetts, que é uma variedade que veio dos Estados Unidos, país onde a gente teve o primeiro relato de bronquite, e 2 variedades do Brasil, a BR1 e a BR2. E o que a gente vê em todos os trabalhos é que a variedade Massachusetts, a gente tem no máximo 25% de prevalência, e o restante, então, por volta de 70% a 75% nos outros trabalhos, mostraram que existia uma maior prevalência da variedade brasileira. O que é interessante, que nós temos aqui dados desde 2001, mas com relação à vacina, hoje nós temos as 2 vacinas, as 2 estirpes, tanto a Massachusetts, que é o H120 ou a MA5, e nós também temos a variedade brasileira BR1, só que ela só foi lançada em 2016. Tanto é que no nosso caso, nós só utilizávamos até então a vacina Massachusetts. Essas vacinas é importante lembrar que elas são vivas atenuadas e a aplicação delas pode ser tanto em pintinhos no primeiro dia, tanto no incubatório quanto na granja, via spray, e o reforço pode ser tanto spray ou água de bebida. E aqui eu trouxe para vocês, vamos voltar para o nosso surto, é um laudo laboratorial que eu recebi em 24 de janeiro de 2018, suave colacal que nós utilizamos, pedimos o PCR para as 2 cepas, e o nosso resultado está bem aqui embaixo. Foi positivo para a BR1, mas foi negativo para Massachusetts, mostrando que o nosso desafio específico, ele era para a BR1, que era inclusive uma vacina que a gente não estava utilizando. Então, o que aconteceu? Por que a gente teve esse surto? Pois bem, o vírus de bronquite, ele tem uma capacidade de mutação muito grande, pelo fato dele ser RNA simples, e outra coisa comum de acontecer no vírus são recombinações. O que são recombinações? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Se nós temos 2 vírus diferentes, 2 variedades diferentes, e elas infectam a mesma célula, o que pode acontecer é que esse material genético dentro da célula, ele vai ser misturado e depois nós vamos ter a geração de vírus do tipo A, vírus do tipo B e um terceiro vírus que seria uma combinação dos 2, que a gente aqui está chamando de vírus C. Então, isso é comum de acontecer com o vírus da bronquite. Além disso, nós temos uma pressão de seleção muito grande, principalmente pelo sistema imune. Como é que isso acontece? Acontece que quando a gente tem uma ave infectada com a doença de a bronquite, nós temos pequenas variações genéticas entre o vírus. E aí, o sistema imune pode acontecer dele ter como alvo uma cepa que tem maior quantidade, tem uma maior prevalência. No caso aqui, vamos voltar ao nosso esquema. A cepa A é a que tem maior quantidade de vírus. Pode acontecer do sistema imune atacar com maior frequência a cepa A e acabar selecionando indiretamente a cepa C. E aí, com o tempo, o que a gente tem é uma nova população em que a prevalência tem mais C do que A. E o que acontece, então? Vamos somando tanto essa replicação e essa multiplicação do vírus com essa seleção indireta do sistema imune,
Com o tempo, nós vamos ter uma redução da proteção vacinal, e com essa redução da proteção vacinal, nós não vamos ter uma proteção cruzada entre as vacinas, resultando no surto, que foi o que aconteceu. O que fizemos com esse surto? Qual foi o tratamento? Pois bem, lembrando, doenças virais na avicultura não existem drogas específicas. O que pode ser feito, então, são opções paliativas, principalmente oferecer conforto a essa ave. Esse conforto, nós estamos falando de oferecer uma temperatura adequada para essas aves e também fazer uma boa ventilação para elas. No caso de doenças secundárias, a gente pode, e a gente utilizou antibióticos, no caso foi enrofloxacina, via água de bebida, mas uma coisa muito importante de lembrar, esse antibiótico, e grande parte deles, tem uma carência bem grande, de 10 dias ou até mais do que isso. E são aves, no nosso caso, que estavam tendo surtos, começando com 30, 35 dias, para serem abatidas com 42, 45. Então, nesse caso, a gente teve que ficar mesmo com o tratamento paliativo e tentamos, ao máximo possível, adiantar o abate dessas aves. Lembra que elas não estavam pesando. Pois bem, isso foi feito para os casos que a gente teve a doença. Depois disso, nós temos que pensar em controlar essa doença. Como que se faz isso? Principalmente reforço de medidas de biossegurança, não tem segredo. Então, ordem de visita. Nós optamos, fizemos uma listagem de quais eram as granjas que estavam sendo acometidas e colocamos essas granjas para serem visitadas no final do dia e no final da semana também. Pedimos para as granjas para manter um controle do trânsito de pessoas, principalmente pessoas dentro da granja, e pedir para funcionários não ficarem indo de um galpão doente para um galpão que não tinha nenhum problema. Por exemplo, o final de semana, que a gente sabe que tem uma redução do pessoal, a gente falava, tenta deixar para ir no final do dia. Se por acaso precisar de ir num lote doente primeiro e depois voltar num lote, principalmente no lote de pintinho, pede para o pessoal para trocar de roupa, para tomar banho, trocar calçado também, lavar cabelo e depois nesse lote que está saudável. Além disso, sempre bom reforçar medidas de limpeza e desinfecção desses galpões. A cama dos lotes doentes, ela deve ser descartada, e também fizemos uma revisão no treinamento com relação à vacinação. Fizemos um treinamento de vacinação para ter certeza de que estava sendo bem feito. E, além disso, nas granjas em que a gente fez um diagnóstico e identificamos o desafio pela cepa vacinal do Brasil, a BR1, nós introduzimos essa vacina no primeiro dia, junto com a Massachusetts, e realizamos depois, com 14 dias, um reforço da Massachusetts. Por que que a gente só fez isso depois de fazer o diagnóstico? Lembrando, é uma vacina viva, e não se der, é uma vacina de vírus vivos, ou seja, se a gente não tem certeza que existe o desafio desse vírus específico na fazenda, a gente não pode utilizar essa vacina, porque é um jeito da gente introduzir um vírus que pode ser que não esteja no lugar. Então, sempre que a gente utilizava a vacina, era depois de ter confirmação desse diagnóstico. E, por fim, uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante é a importância de ter um monitoramento sorológico. Como que ele é realizado? A gente precisa de montar um perfil sorológico, que significa fazer sorologias no final dos lotes. Qual que é a frequência? O ideal seria todo lote fazer uma sorologia, mas a gente sabe muito bem que isso pode ser muito inviável. Então, 2 vezes a cada 2 meses, a cada 3 meses, o que for possível. É muito importante a gente ter essa referência, montar esses dados sobre a granja, porque um próximo sorologia, se a gente tem títulos acima do normal, é um indício bem grande de que a gente tem um desafio. E aí a gente pode começar a entrar com medidas e revisar a nossa biossegurança muito mais cedo e evitar que ocorram surtos como aconteceu. Outra coisa, se o título está muito abaixo do que a gente espera, a gente pode ter o quê? Uma falha vacinal. Se um lote ele foi vacinado para uma certa doença, a gente espera que essa vacina tenha induzido a uma titulação não alta, porque seria um desafio, mas a gente espera uma titulação básica. E se esse título está muito abaixo, a gente tem sim um sinal de que precisa rever como está sendo feita essa vacinação. Então, conclusões.
O vírus de bronquite, ele é um problema na indústria avícola como um todo e tem uma alta prevalência nos lotes, e mutações elas são bem frequentes e podem inclusive resultar em novas cepas, reduzindo a proteção vacinal, que foi o que aconteceu, a razão do nosso surto foi essa. Por isso mesmo é sempre importante a gente ter a realização de monitoramento e implementar bom programa vacinal para controlar essas doenças, de maneira que a gente possa, por fim, melhorar a saúde das aves e, consequentemente, aumentar os lucros da granja. Com isso, eu gostaria de agradecer a vocês e agradecer à Academia da Avicultura pela oportunidade e até uma próxima.